Vamos lá, né? Eu vou falar do nosso moedor de dados aí. Eu fiz uma correção no título da palestra, né? Eu coloquei em tempo real, mas na verdade é uma provocação para vocês. Aqui eu mudei para quase real. Porque a partir do momento que você está lendo os dados, né? Você está observando uma série de eventos. Do tempo que você insere o seu instrumento de medição até o momento que você vai começar a observar que aquilo realmente está acontecendo, tem um delta de tempo. Então já não é mais em tempo real. Então tempo real é uma abstração, vai de quanto isso vai servir para o seu negócio, para o seu propósito. E eu vou falar de aplicações de stream com Apache Spark. Alguém aqui usa Spark em produção? Está usando? Pô, tem um pessoal já. Bacana. Vamos lá. Sou Eiichi Kimura, sou coordenador de TI lá na Wave, na Mobile Wave. Eu venho apresentando nossos cases de tecnologia internacionalmente, algumas conferências, tem sido bastante bacana assim, essa experiência também. E nós fazemos basicamente serviços distribuídos para que as outras áreas da empresa consigam construir suas aplicações. Isso é o que cuida das minhas áreas lá dentro da Wave, tá? Falar um pouquinho da Wave, porque muito provavelmente ninguém conhece ainda, né? Nunca ouviu falar, mas é uma das empresas mais novas do Grupo Mobile. A gente fez um spin-off no fim do ano passado, então em janeiro a gente lançou essa marca Wave, mas a Wave é todo o braço de comunicação do Grupo Mobile. A gente envia milhões de mensagens por mês, conectando as grandes empresas até os seus clientes através de mensagens. Quando eu falo mensagens, eu digo SMS, MMS e WhatsApp. Aqui a Wave é um dos integradores oficiais do WhatsApp aqui no Brasil. Bom, bacana. Isso aqui que eu vou falar com vocês hoje. Como tem também bastante gente que não trabalha com Spark, eu vou dar uma introdução muito rápida do que é o Apache Spark. Vou falar da API de Structured Stream para criar aplicações de processamento em tempo real dentro do Spark. Vou apresentar o caso de uso, né, que eu dei esse nome engraçado aqui, esse nosso moedor de dados. E eu vou compartilhar algumas coisas aí que a gente aprendeu ao longo dessa trajetória. Tá? Então isso aqui que é o schedule. Mas antes de começar, eu trouxe essa figurinha aqui, com mais uma provocação para todo mundo, né? Então tenho todo esse Big Data aqui. O que eu faço com isso? Tá? Há uns 10 anos atrás, o desafio principal era conseguir absorver todo o influxo de dados das aplicações que estavam chegando nas nossas plataformas. Esse era o desafio das organizações. Tá? Hoje, se a gente for ver, é um problema que a gente está lidando muito bem já. A gente consegue armazenar tudo isso de informação. Só que aí vem aquela grande questão, o que eu faço com isso daqui tudo? Porque muito é dado. Dado que está jogado simplesmente. Mas como que você aproveita esse dado, junta esses dados, de uma forma que eles passem a representar alguma coisa, ser uma informação, e essa informação te ajudar nas tomadas de decisão. Ou alguma coisa que venha agregar valor à sua empresa. Fica aí essa provocação para quem trabalha com o chamado Big Data aí, tá? E no meu caso, na verdade, eu tenho que processar enquanto essas caixinhas estão chegando. É isso que eu vou mostrar aqui hoje. Beleza? Deixa eu ver meu tempo aqui, ó. 8 minutinhos antes do coffee. Dá pra gente prosseguir um pouquinho aqui. Vamos lá. Bom, um pouquinho sobre o Spark. Essa aqui é a definição que tem lá no site deles, uma definição bastante genérica, tá? Que é simplesmente um motor de processamento em larga escala, em ambiente distribuído. Eu consigo escalar isso de acordo com a minha demanda. Então eu coloquei aqui, tem grandes empresas usando isso daqui hoje. Tá, uma delas aqui é o eBay, para fazer análise de eventos no site do eBay, como que é o comportamento do usuário. Então tudo isso eles vão jogando para dentro do Spark e analisarem depois. O pessoal do Netflix usa o motor de recomendação deles de filmes. Eles usam a Apache Spark para isso. E tem o pessoal do Yahoo, que está trabalhando bastante com BI e Analytics, usando a Apache Spark também. Tá? Então são grandes empresas por trás aí, endossando o uso dessa tecnologia. Legal, o que eu consigo fazer com a Apache Spark? Tá? Rodar processos de ETL, basicamente. Eu tenho os dados aqui, eu vou transformar esses dados e despejar isso num outro formato, em outro ponto. Eu consigo fazer consultas, análises interativas em cima daquele meu Big Data. Né? Eu consigo trabalhar com a parte de BI também. Eu consigo plugar e usar as libs de Machine Learning que já tem, que funcionam dentro do Apache Spark.
E eu vou trabalhar também com streams de dados, que é onde eu vou focar especialmente hoje, tá? Então, consigo fazer bastante coisas bastante diversas, né, vamos dizer assim, que aí, na verdade, vai de encontro com a definição dele, tá? No framework genérico de processamento. Então, como é que é um programa, vamos dizer assim, para rodar dentro do Apache Spark, para não ficar tão abstrato, né? Bom, quando você escreve um programa para rodar no cluster, esse programa ele ganha um nome de driver, tá? Então, esse driver program aqui é o seu programa que você está escrevendo para rodar rotinas em batch dentro do seu cluster de forma distribuída. Então, esse meu programa ele conversa com o meu cluster manager, que é o master do meu cluster, que vai distribuir o processamento disso para os workers, que são as instâncias que vão realmente processar as tarefas do meu job. E eu posso escalar esses workers aqui horizontalmente, de acordo com a necessidade de processamento que eu tenho, aumentando a capacidade de processamento e diminuindo o tempo para que aquilo seja processado. Então, essa é a característica básica. Veja que o driver conversa também com os workers. Ao fim do processamento, eles sincronizam com o master, consolidam a informação e devolve a resposta da computação aqui para o meu driver, tá? Essa aqui é a carinha, então, de uma aplicação Spark, como funciona. E o Spark, ele tem aqui um core de APIs, né? Vocês veem que tem uma série de linguagens distintas aqui, né? R, SQL, Java, Scala, enfim, Python. Eu posso escrever os meus programas para rodar dentro do Spark em quaisquer dessas linguagens, porque é só a API que eu estou conversando com o core do Spark, que na realidade ele vai gerar um plano de execução e executar isso dentro dos workers que estão todos escritos em Scala, tá? Mas eu posso conversar com essa API usando todos esses tipos de linguagem. Então consegue abrir o leque, vamos dizer assim, e trazer bastante gente para dentro. E dentro desse core, né, tem alguns pilares, né, que é a parte de data frames com SQL, tem a parte do stream que eu vou tratar aqui, machine learning e processamento de grafos também. Muito legal. Então, vamos lá, né? Quando a gente fala de processamento de stream, vamos colocar aqui o que eu estou querendo dizer com isso, com stream, tá? É um influxo massivo de dados chegando dentro da sua plataforma, dentro dos seus sistemas, e você tendo que absorver isso daí e processar isso daí. Então, aqui embaixo tem uma analogia, né? Eu tenho uma série de producers colocando dado massivamente dentro do stream, que eu interpreto aqui mais ou menos como se fosse uma fita, né? O stream é uma fita, eu tenho consumidores consumindo partes diferentes dessa fita. E uma das coisas que difere bastante isso daqui de uma fila, por exemplo, né? Que o pessoal faz bastante confusão, é a questão de quando eu consumo uma mensagem aqui do meu stream, eu não estou removendo ela ali. Então, ou seja, mais de um consumidor pode reprocessar aquela informação. E se eu tiver algum problema, que eu quiser voltar no começo ou em algum ponto aqui, né, eu seto um offset aqui nesse meio aqui e começo a reprocessar a informação de onde eu estava. Então, isso aqui é o conceito de stream, tá? Quem que é o stream, por exemplo? Muito conhecido, o Kafka é um stream, tá? Que faz esse tipo de coisa aqui. Então, é isso que eu estou querendo processar aqui, que eu vim mostrar para vocês hoje. E aí, vamos colocar, então, o que seria o Structured Stream do Apache Spark para fazer esse tipo de processamento. Olha só, o Structured Stream é uma API de alto nível, né, para fazer esse processamento dos streams, que seja de forma consistente e também uma forma de tolerante a falhas. Então veja que é colocado aqui que o Structured Stream do Apache Spark é uma API de alto nível. Ele não é um stream. Tá? Isso aqui fica confuso quando se fala nisso. Porque você fala assim, tá, legal, isso aqui é igual ao Kafka, então, que eu vou construir um monte de producers, começar a meter dado aí dentro loucamente e você vai processar? Não é. O stream, a ferramenta de stream é o Kafka. O que o Apache Spark provê é uma API para processamento de streams, tá? Que eu posso plugar, inclusive, ele em cima de um Kafka e usar o stream do Kafka para fazer todo esse processamento. Beleza? Vamos seguir mais um pouquinho aqui, então. Olha só, é uma nova API de alto nível. Por que nova? Porque o stream do Apache Spark, né, coisa de 2 anos atrás, aí, era conhecido como DStream, que era uma
versão antiga, vamos dizer assim, era um esboço de processador de stream, mas que tinha problemas e não funcionava direito. Não tinha consistência, a parte de tolerância a falhas era complicado e era todo desenhado em cima da solução de RDD do Spark, que são os Resilient Datasets, que foi deprecado, nem se usa mais, que eram as estruturas de dados distribuídas do Spark. Tá? Que hoje em dia não se usa os data frames e os datasets. Então esse projeto foi abandonado e foi recriado, vamos dizer assim, do zero, reescrito tudo, e eles rebatizaram isso daí como Structured Stream. Tá? Eu achei legal, bacana isso, porque é um pouco daquela coisa assim, vamos aprender com nossos erros. Né? Eles fizeram um negócio, a intenção era muito boa, mas a execução daquilo lá era ruim. Então os caras pegaram, abandonaram aquilo e criaram uma nova API de processamento de streams. Com isso aqui eu consigo fazer junção contínua de dados, né? De dados que estão chegando, né? Aquele flow de informação chegando. Você pode ficar fazendo join daquilo lá com conteúdo estático, você consegue fazer isso. Eu tenho integração com diversos outros tipos de input e output de informação. E ele implementa aqui a questão de ser tolerante a falhas, que é uma técnica que ele chama de checkpoint, e tratar aí os eventos desordenados, que é o que ele chama de watermarking, que eu vou mostrar para vocês depois como é que funcionam esses conceitos aqui mais em detalhes. 40 segundos, dá tempo de eu mostrar um pedaço de código. Vamos lá. Então isso daqui, ó, para quem trabalha com Spark, né, isso aqui é código em escala. Isso aqui é um programa em Spark, onde eu estou lendo uma informação ali no input, um CSV, eu estou fazendo um processamento de dados nele aqui, que é essa parte do meio do slide, estou fazendo só um filtro, tá? E eu estou escrevendo o resultado aqui da minha computação em formato Parquet em um destino qualquer. Então isso daqui é uma execução em batch de um job de Spark. Isso aqui não é stream, tá? Só que o pessoal, quando foi desenvolver a nova API de stream, pensaram em fazer uma coisa que eu tivesse o mínimo de alteração possível no que eu já tinha. Então, como é que eu transformo esse programa aqui, que executa uma vez e acaba, num programa de execução contínua, num processador de streams? Então, olha só, presta atenção aqui. O que você tem que alterar aqui para transformar isso no stream? Muito pouca coisa, né? Então, olha ali em cima, ali, ó. Então, em vez de spark.read, eu vou usar spark.readStream. No meio não mudou nada. E embaixo, ao invés de spark.write, eu vou colocar spark.writeStream. Em vez de dar save, eu vou dar o start. A hora que eu dou start, eu inicio a aplicação. Certo? Eles fizeram isso pensando em a minha lógica de negócio, que é o que eu realmente implemento, a minha computação, processamento de dados, teve alteração zero, que é aqui no meio. Ó, tá? Por que isso? Porque eles usaram a API de DataFrame, que já existia, que é o que está aqui, e transformaram essa API em stream. Então, o que eu faço mesmo, realmente, o grosso do meu código, pesado, eu não tive alteração nenhuma. Tá? Então, essa é uma das grandes vantagens de a gente usar o Spark com o DataFrame e depois passar isso daqui para ser um stream. Beleza? Eu vou dar um stop agora aqui. Mais 5 minutos? Então tá, o meu tempo já zerou aqui, cara. Foi sacana comigo aqui. Tá. Então isso daqui é um exemplozinho de como as coisas se modificariam, tá? Alterações muito pequenas realmente para você conseguir colocar ele em produção funcionando. Olhando esse tipo de estrutura, uma das coisas que a gente tem que ter em mente quando eu estou colocando esse tipo de código aqui para rodar, como por exemplo, input, eu estou só descrevendo como eu vou ter que ler a informação. No processamento, estou descrevendo como eu faço isso. Porque lembre, né, quando eu estou colocando isso para rodar, quem executa são os workers, eu não tenho execução propriamente dita aqui. O programa só começa a rodar efetivamente quando a gente inicializa ele ali com aquela opção de start. Aí que o stream começa realmente a processar aquele fluxo de dados que estão chegando. Bacana, vamos prosseguir aqui então. Então, como é que funciona isso daqui? Isso aqui é uma estrutura batch-like, né, que ele até chamou aqui. Na realidade, é muito parecido com o que tem quando você processa simplesmente um job dentro do Apache Spark. Você tem uma tabela de entrada,
a sua query de processamento e uma tabela de saída. Então, quando eu tenho isso, eu vou passar meu conjunto de instruções aqui para montar um plano de execução dentro da plataforma, e a diferença disso daqui, para simplesmente uma operação em batch, é que eu vou ter um plano de execução incremental. Tá? Então imagine que isso aqui é uma linha do tempo aqui em cima, tá? Eu tenho umas triggers aqui de quando isso daqui vai ser disparado, ou seja, o processamento realizado efetivamente. E a cada execução, ó, repare que a minha tabela de entrada aqui, a minha input table, vai crescendo. Ou seja, os dados vão chegando, isso vai crescendo, eu vou processando isso daí e despejando o resultado aqui no meu output. Aqui no caso é um output mode de update, eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui. Você tem que definir como você quer despejar a sua informação, o resultado da sua computação. Bom, como a gente tem mais uns minutinhos aí, eu acho que não compensa avançar, porque senão vai ficar muito desconexo. Eu vou abrir, alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer da coisa até aqui? Tá? É interessante entender os tipos de caso de uso disso daqui, pois quando eu colocar o caso para vocês, eu vou colocar a volumetria de informação que a gente está processando e assim por diante. Mas esse tipo de coisa, gente, faz só sentido se você tiver um influxo grande de informações que você tem que processar isso. Tá? E que você tem que processar isso num tempo bastante curto, à medida que elas forem chegando, para você poder fazer algum tipo de análise e tomar alguma decisão em cima daquela informação. Tá? Porque senão isso aqui poderia ser simplesmente só um único processo de ETL, que você só acumula o dado ali, chega à noite, você roda a sua rotina de processamento daquilo, aí você chega outro dia cedo, está tudo consolidado no DW, está lá no dashboard, bonitinho, resolve muito bem. Tá? A ideia de criar aplicações contínuas, né, apesar do código ser muito semelhante, é que eu consiga fazer análise à medida que as informações vierem chegando. Tá? Isso é onde, vamos dizer assim, onde brilha realmente esse tipo de solução com a parte Spark. Então, uma questão ali. No exemplo do código que você deu, você estava lendo ali de um CSV. Isso. E aí, imagino que esse teu load ali, o source path, estava apontando para um arquivo específico. E aí, quando você mudou ele para o stream, como é que se dá isso? Então, na realidade, como isso daqui é feito para processar um montante de informações bastante grande, isso aqui geralmente não aponta para arquivo, tá? O source path. Ele vai apontar para um conjunto de diretórios, que dentro desses diretórios tem um monte de arquivo. Então, teoricamente, isso aqui você não alteraria também. E aí ele sabe os novos que estão chegando e vai consumindo esses novos. Então, exatamente. Isso daí, que eles fizeram nessa nova versão aqui, que não tinha na outra, ele interpreta um diretório. Se você quiser testar na sua máquina, você consegue como um diretório local. Mas um diretório de um sistema de arquivo distribuído, seja S3, HDFS, ele interpreta isso como um stream e tem o controle de que arquivos ele processou ou não. Então, se você pegar arquivo e começar a jogar lá dentro, para ele aquilo vai ser um stream. Ele assume que o seu storage vai ser um stream. Mesmo que você não tenha o Kafka instalado, que é o stream padrão, vamos dizer assim, dentro das empresas hoje, ou Kinesis, ou alguma coisa do tipo. Né? Eu vou falar bastante dessa parte sobre processamento de arquivos, especificamente. E aí, alguém poderia questionar, mas por que você não usou o Kafka, por exemplo? Tá? Simples, porque o Kafka, eu preciso criar um cluster de Kafka, tá? Então são várias máquinas, eu tenho custo para isso. Eu tenho que ter gente especializada para instalar o Kafka para mim. Eu tenho que ter gente para manter o cluster de Kafka e eu preciso de tempo para fazer isso. E eu não tinha nenhuma dessas variáveis na mão quando eu precisei resolver isso daqui. O que eu tinha na mão? Disco. Certo? Eu rodo em máquinas virtuais. Toda máquina virtual tem disco. Então é isso que eu tenho na mão. E o Structured Stream, quando eles lançaram isso, que foi em junho do ano passado, isso aqui passou Production Ready. Tá? No começo do ano passado, isso aqui era experimental. Em junho passou Production Ready, como suporte a transformar os arquivos num stream, o storage, ele interpretar o storage como sendo um stream. Então veio uma coisa que veio muito a calhar,
Eu já estava assim de namoro com essa tecnologia desde o começo do ano passado, só que só comecei realmente a colocar alguma coisa em produção depois que ele virou para a própria Production Ready mesmo. Tá? E vem funcionando muito bem. Claro, tem o suporte todo para Kafka, vai funcionar legal também. Tá? Eu imagino que nessa abordagem aí, para ir do input para o result, ou seja, para sair da leitura e para o filtro, Do stream que é aqui. Uma coisa síncrona, né? Então acabou o primeiro, vou para o segundo passo. Agora, nessa abordagem do stream, como é que ele sabe a hora que ele tem que ir para o segundo passo? Excelente pergunta, porque tem uma definição que aqui ficou muito simples, ele está usando um default dele lá. Mas você define um trigger, que são gatilhos, tá? Que é o chamado de processamento de microbatch do Apache Spark. Então ele vai ler uma pequena porção desses arquivos aí, processar, e aí no próximo trigger ele vai fazendo a mesma coisa. Então ele vai puxando aos poucos os arquivos para dentro da plataforma, que seria a mesma coisa que se estivesse usando Kafka ou assim por diante, né? Tem uma coisa que eles mudaram na plataforma, na última versão do Spark, que ainda está experimental, que eu nem coloquei aqui, que ele chama de Continuous Processing de Stream. Então ele não fica fazendo batches mais. Ele tem alguma forma, eu não sei como funciona exatamente, mas tem alguma forma de identificar de quando chegou informação nova ali, na hora ele pega aquilo para processar. E aí eles estão prometendo que de ponta a ponta na plataforma de processamento, desde a entrada até a saída, obviamente vai depender do que você colocar aqui no processamento, mas eles estão prometendo uma latência de sub-millisecond. Tá? O negócio vai ficar muito mais rápido do que já é hoje. Mas a gente tem que ver isso daí funcionando na prática para ver se vai ficar bonito mesmo, se vai ficar redondo, tá? Oi, eu tenho uma dúvida. Mas você não consegue garantir a ordenação, né? Se você está processando por fluxo, se minha aplicação precisar que seja processado de forma ordenada, você consegue garantir isso? Excelente pergunta. Essa é uma das limitações dessa tecnologia. Tá? Tem um modo de output, cara, que é o output complete. O que quer dizer isso? É um negócio mais pesado que você consegue rodar com isso aqui. E tudo que passou de dado, informação dentro dele aqui, ele vai tentar jogar tudo no seu output sync, que você vai despejar isso em algum lugar. Para alguns casos de exceção, ele consegue aplicar o order by em cima daquilo. Para todo o resto, não. Por quê? Porque a gente, na verdade, você não tem... Quando a gente está falando de stream, a gente não tem um conceito de começo, meio e fim. Então eu não sei como que eu vou ordenar isso daqui, se é um fluxo, né? Imagina um rio passando, tá, mas qual que é o primeiro, qual que é o segundo, e aí acaba que não tem como fazer isso, né? Beleza? Pessoal, então todo mundo liberado para o coffee. Quem quiser saber as cenas dos próximos capítulos aqui, eu vou mostrar o código de como implementar esse negócio mesmo, o código que a gente tem de produção. Voltem aí que a gente vai continuar. Beleza? E eu vou passar aqui um pouquinho de como é que funciona, né? Eu tenho o meu batch aqui do Apache Spark para fazer a execução. Eu passo isso daqui para criar o meu plano de execução. E aí, então, eu vou fazer a execução incremental dessa informação. Então, aqui tem um timeline aqui em cima e os triggers vão disparando e é a partir desse momento que eu vou começar a processar a informação efetivamente. Tá certo? Então, acho que a gente estava aqui. Legal. Então, algumas premissas para o desenvolvimento com stream, tá? É uma premissa assim muito básica, elementar, mas a gente tem que colocar aqui, porque às vezes a gente acaba esquecendo o basicão. Para fazer isso, eu preciso ter, primeiro, entrada de dados, né? Se você tem um influxo de dados na sua aplicação, ok. Do que ele pega a informação? Sistema de arquivo distribuído, S3, HDFS. Eu pego no sistema de stream, como Kafka, e eu pego também diretórios podem ser interpretados como sendo stream, pelo structure de stream. Eu preciso ter toda a minha parte de processamento, né? Então, eu vou ter aqui queries, agregações, execução de função, que é o que eu quero fazer mesmo, é a regra de negócio. Eu defino aqui as triggers, né, de quanto em quanto tempo eu vou ter esses batches de processamento rolando.
E eu tenho que ter um output de dados, né? Ou seja, tem uma entrada, tem um processamento, eu tenho que definir onde é que é a saída disso daqui, beleza? Sem isso aqui não dá para implementar o stream. Então, vou fazer uma simulação aqui. Então, imagina que tem um conjunto de registros chegando continuamente, tá? Então, ali eu tenho aqui, basicamente, o número do telefone, o horário que ocorreu o evento e o evento de abertura ou fechamento de uma app ou de uma página, alguma coisa assim. Então, isso aqui está chegando para mim. Então, imagine isso aqui como um timeline em execução, continuamente. Então, quando chega isso daqui, olha só, as 2:02 aqui no System Time, né? Eu vou alimentar isso na minha tabela de entrada, vou executar a minha query, meu processamento, que ele está só agregando e fazendo um count de eventos por hora, tá? Aqui o meu result table são os counts de eventos por hora, então, ó, 2 eventos de open, umas 2, outra 1, e eu vou despejar isso daqui, o resultado no output. O output mode aqui, ó, tá como update. O que significa isso? Só as linhas aqui da minha tabela de resultado que forem atualizadas, que eu vou despejar na minha saída, tá? Depois eu falo os tipos que tem. Bom, e aí continua, né? Tem mais dado entrando, eu adiciono esses dados que chegaram na minha tabela de entrada, aplico o processamento em cima disso. E aqui o último caso, mais dados chegando, ó, então o tempo está passando aqui em cima. E nota que interessante que aqui no meu caso, como output mode é só update, a hora que chega a informação aqui em cima, eu recomputo toda aquela informação, só que o que eu mando para o output, na verdade, é só a linha aqui da minha result table que foi alterada efetivamente. Então isso daqui seria, vamos dizer assim, a simulação da execução do stream ao longo do tempo, passando ao longo do tempo e com dados chegando direto. Tá? A gente tem que ter esse tipo de mentalidade aqui na hora de pegar e programar uma aplicação que roda com stream. Né? Porque senão a gente, como a API que a gente usa para fazer isso, é a API de data frame do Spark, às vezes a gente fica tentado de chegar ali no data frame e dar lá um ponto show, 10 registros. Cara, não tem como ele mostrar 10 registros para mim, ele não sabe quando eu começo, quando é o fim do stream, então não dá para fazer isso. Né? Então tem algumas coisas que você consegue fazer, outras não. Mas tem que ter em mente que eu tenho um influxo contínuo de informação e que os jobs vão sendo executados incrementalmente. Então quais são os tipos de entrada que eu tenho, tá? De input. Arquivos. Formatos de arquivo que eu posso colocar aqui. Formato Parquet, JSON, CSV. Eu posso conectar o Spark no Kafka, a partir da versão 0.10 do Kafka, tem suporte para isso. Eu assumo que o Kafka é o meu stream, começo a ler os dados que estão passando ali, naquele flow e processando aquilo. E eu poderia ler também de socket, mas isso daqui é só para debug, na verdade, para alguns testes, tá? Então, isso aqui que é a minha porta de entrada. Vejam, não tenho aqui, já me perguntaram em outras ocasiões, cadê o banco relacional de entrada aqui? Cara, isso aqui é para fazer processamento massivo de dados. Geralmente você não consegue guardar tudo no banco relacional, tá? O que você está querendo processar aqui. É esse grau de escala que a gente está falando aqui. Modos de saída de dados. Né? Tem um modo completo, né, o complete. Todas as linhas que passarem, toda vez que eu gero um trigger de processamento, todas as linhas da minha tabela resultante vão para o output. É isso que significa. Tem o modo de update, que é o que eu mostrei para vocês na simulação. Só o que eu alterei ao longo do processamento aqui vai para o output, para você atualizar. E tem o modo de append, que seria só quando você tem novas linhas adicionadas na sua tabela resultante, que você vai despejar isso para o output. Se tiver só update nas linhas já existentes, você não tem output nenhum. Basicamente é isso que significa. Tá, e aí, dentro desses modos de output, para onde é que eu posso jogar a minha informação? Né? Eu vou persistir, colocar em algum canto, que é o que ele chama de output sinks. Eu posso jogar para arquivos nesses formatos, no Parquet ou ORC, JSON, CSV. Eu posso jogar para o Kafka, mas isso só as versões mais novas do Spark, da partir da 2.3, que tem suporte, para eu pegar e jogar o resultado em outro tópico do Kafka, por exemplo. Tem o for each, que esse aqui é a grande sacada disso daqui, para mim é o for each, porque eu vou iterar sobre as linhas do meu dataset resultante. E aqui que eu implemento o que eu precisar. Tá? Então, ou seja, olha só o que eu tenho aqui. Arquivo, Kafka e memória para debug. Tá, eu quero jogar isso aqui num cache. Beleza, eu implemento aqui no for each. Eu quero integrar isso daqui com NoSQL. Eu implemento aqui no for each. Eu quero jogar no banco relacional, agregação de tudo. Beleza, eu implemento aqui e eu faço a integração que eu precisar aqui dentro.
Então eu tenho que implementar uma interface, na verdade um trait do Scala, com alguns métodos, e lá você coloca o que você tem que fazer com a informação. Então você faz praticamente o que você quiser. Essa é a grande sacada para personalizar o uso disso daqui. Bom, falar um pouquinho de tolerância a falhas, né, do Apache Spark. Ele utiliza o conceito que ele chama aqui de checkpoint. O que é isso daqui, ó? Então, se a gente olhar aqui do lado, aqui tem a execução em alguns triggers, né, do job executando. Então, na hora que ele termina a execução do que ele está fazendo, ele grava a informação em um arquivo. Tá? Esse arquivo aqui é um write ahead log, vai fazendo append ali da informação. Isso aqui fica dentro de um sistema de arquivos distribuído para poder ser recuperado. E quando ele vai começar a executar o próximo trigger, ele lê o estado anterior. Então aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele vai começar a executar o T2, o trigger 2 aqui, ele lê o estado anterior que ele estava. Então para que serve isso daqui? Tá? Ah, legal, tem um cluster que tem 5 máquinas e uma máquina caiu. Ficou 1 hora fora, depois voltou. Se fosse o sistema antigo de stream, você teria os dados todos inconsistentes, ia ter problema na execução daquilo. Agora, se uma máquina volta, ele vai lá nos arquivos de checkpoint, lê, né? Ele vai ler esses arquivos de log aqui. Qual que é o estado que ele estava quando ele morreu, o que ele estava fazendo, e vai voltar a processar do ponto que ele estava lá no stream. E continuar esse processamento de forma consistente para evitar registros sendo processados 2 vezes e assim por diante. Então ele usa esse tipo de mecanismo. Interessante a se notar aqui, para quem trabalha com sistemas distribuídos, é que isso aqui é uma operação stateful. Tá? Olha, eu estou guardando o estado aqui dos estágios da coisa. E isso aqui é uma coisa bastante incomum em sistemas distribuídos. Geralmente a coisa é stateless, você modela para que seja dessa forma. Mas nesse caso, pode-se dizer que é um caso de sucesso aqui de você aplicar, guardar estados de forma distribuída entre a execução das suas instâncias que estão rodando. Tá? É para isso que ele está usando aqui. Legal, então é assim que a gente trata a questão da tolerância a falhas. Quando eu digo tolerância a falhas, é tolerância a falhas na aplicação, no Spark. Teve um problema, teve uma partição de rede, o disco da máquina quebrou, esse tipo de coisa. Legal? Vamos prosseguir aqui. Esse slide aqui é bastante recheado, mas vamos dissecar ele aos pouquinhos aqui para todo mundo entender. Para entender a questão do watermarking e de dados desordenados, né, vamos dizer assim. Então imagina que aqui embaixo tem um trecho de código, aqui no cantinho do slide, aqui, ó, do que isso aqui está fazendo. Tá? Isso aqui eu estou definindo meu watermark de 10 minutos e eu estou fazendo um group by por janela em 5 minutos. Então, se você olhar o timeline aqui, ó, que começou meio-dia, eu vou processar registros e agrupar ali meio-dia, meio-dia 5, meio-dia 10, meio-dia 15. Tá, é isso que eu estou fazendo, um group by aqui. A simulação do stream, o que está chegando aqui? Ó? Tem um horário e está chegando só o nome de animais, gato, cachorro, coruja e assim por diante. E eu estou fazendo a agregação disso dentro dessa janelinha de tempo. Tá? Entretanto, se isso aqui continuar correndo no tempo, tá? Olha só o que acontece aqui às 12h15. Chega um registro aqui, ó, um dado velho, né, que ele chama aqui, um dado desatualizado, né, que ele chama de stale data. Olha só, eu tenho um dado aqui, chegou aqui cachorro, mas é das 12h04, ou seja, era para ter chego aqui, ó, aquele ponto lá atrás, só que está chegando agora. Ou seja, se você pegar o dado que está chegando, que era para ter chegado lá atrás, chegou agora, e você processar ele como se estivesse sendo dado de agora, a sua informação vai estar inconsistente. Tá? Você vai ter problema com isso, seu dado não vai bater depois. Então, o que é a questão do watermark? Quanto tempo eu tenho de tolerância para trás que eu aceito receber dados atrasados e eu ainda vou reprocessar esses dados. Tá? Porque esse dado chegou aqui, o que ele vai fazer aqui? Ao invés de contabilizar dog às 12h15, ele vai lá reprocessar minha tabela e contabilizar dog aqui dentro da faixa de horários correta na qual ele chegou que ela atrás. E eu consigo fazer um update retroativo na minha tabela de processamento. Porque lembra, eu estou guardando estado, né? Esses negócios que são guardados. Então eu sei como é que estão funcionando as coisas. Então, só que
o que acontece aqui é o seguinte, né? Se lá para 1 da tarde aqui, né? Horário 1 aqui, chegar algum dado das 12 horas, eu vou simplesmente descartar. Porque eu falei que a minha janela de tolerância a isso, que é o watermark, é de só 10 minutos. Então isso aqui é configurável. Depende da necessidade da sua aplicação. Como é que eu uso isso daqui? Legal. As minhas instâncias que são produtoras de dados, de informação, estão rodando em N sistemas, data centers diferentes, inclusive. O que acontece se uma máquina cair, ficar uma ou 2 horas fora e depois voltar? A hora que ela começar a mandar informação para o cluster, para cá, para processamento, é informação de 2 horas atrás. E eu preciso dessa informação, não posso simplesmente jogar, descartar, ou assumir que aquilo está acontecendo naquele instante se aconteceu há 1 ou 2 horas atrás. Então isso daqui foi essencial para a nossa solução. Isso aqui é um dos grandes diferenciais dessa solução de stream do Spark. Tentar controlar isso aqui na mão é um horror, né? A versão anterior não fazia isso daqui, e essa aqui saiu como grande diferencial dessa nova versão do Structured Stream, para resolver esse tipo de problema, tá? De late data, vamos dizer assim, que em português fica como dados desordenados. Tá bom? Beleza, então isso daqui foi toda a teoria, vamos dizer assim, para vocês saberem do que esse cara está falando, né? Do Structured Stream, como é que isso aí funciona. E agora a gente vai para o case efetivamente, que seria o nosso moedor de dados em tempo real aí, quase real, né? Onde eu vou apresentar para vocês a solução que a gente construiu, que está rodando em produção hoje, utilizando essa tecnologia aqui que eu mostrei. Então vamos lá. Bom, qual que foi a motivação disso daqui? O nosso processo que a gente tinha na empresa era o tradicional ECTL aqui de cima. Então eu tenho a geração de informação, geração de arquivos, e depois à noite rodava um batch, um processamento, e eu tinha tudo pronto, legal. O pessoal começou a tunar isso porque eu precisava da informação de forma mais pronta possível, o mais rápido possível. E o mais rápido que a gente conseguiu fazer foi que desde o momento que eu tinha o meu dado na mão, até que ele tivesse processado e pudesse aparecer no dashboard, era 1 hora de latência que eu tinha aqui, ó. E 1 hora era muito para a gente resolver isso daqui. Tá? Então qual que é a proposta? Vamos fazer diferente, vamos usar o stream processamento contínuo. Então, ao invés de eu jogar os arquivos e processar depois, eu tenho aqui um processamento contínuo aqui dentro, usando o Structured Stream, e cai aqui para a ordem de minutos ou segundos. Depois eu mostro para vocês o resultado de para quanto caiu isso. E aí eu já tenho meus dados prontos, consolidados lá. Mas vamos falar que dado é esse que eu estou trabalhando, tá? A gente tem uma plataforma lá na Wave chamada Subscription Billing System, a KSBS, né? O que é isso aqui? É o nosso gerenciador de assinaturas de produtos com as operadoras de telefonia celular que a gente oferta os produtos. E ele gerencia o ciclo de vida da assinatura e efetua a cobrança do usuário na operadora. É isso que essa plataforma faz. É um sistema distribuído, de alto desempenho, e isso aqui gera muitas transações por dia, tá? Quando a gente colocou essa solução em produção, ela estava gerando em torno de 110 milhões de transações por dia de tentativas de cobrança do usuário nas operadoras. Tá? 110 milhões. Por isso era tão difícil você pegar isso e jogar simplesmente dentro de um banco relacional e começar a fazer query lá para alimentar dashboard. Porque uma vez que você fizesse isso, você dava lock no processo de insert. Então a coisa não funcionava direito. Então essa é a natureza da informação que eu vou processar aqui. Tá? Eu tenho transações que eu faço com as operadoras, tentando cobrar os usuários, eu quero processar aquilo. Quero agregar aquilo em tempo real para saber, por exemplo, dentro de 1 hora, de alguns minutos, vamos dizer assim, quanto de sucesso que eu tenho, taxa de sucesso de cobrança em determinado produto, se está dando muito erro para conversar com o operador e assim por diante, e auxiliar nas tomadas de decisão. Tá? É isso que a gente está tentando resolver aqui. Legal, deixa eu mostrar para vocês agora a arquitetura da solução desse moedor de dados aqui que a gente fez lá. Então, olha só qual que foi a estratégia aqui. Eu tenho as instâncias aqui da minha plataforma aqui embaixo. São mais de 20 instâncias rodando hoje em 2 data centers, fazendo as tentativas de cobrança dos usuários. Esses sistemas aqui, para ter o mínimo de impacto possível em termos de alteração neles, a gente fez eles gerarem logs, tá? Então tem um framework de log que fica gerando log e rotacionando o arquivo de log a cada 1 minuto.
Então, por minuto eu vou gerar um arquivo e vou ter um arquivo compactado. Que arquivo que é esse? É um arquivo CSV que a gente está gerando, com as informações das transações que ele fica tentando fazer o tempo inteiro. Tá? Então, legal. Então, estou gerando esses arquivinhos de log compactado e a gente tem scripts nas máquinas que pegam esses arquivos e ficam enviando para um sistema de arquivo distribuído, que no nosso caso é o HDFS, porque a gente está rodando essa solução aqui on-premise, tá? Não está na nuvem, não está na cloud. Se você estivesse rodando isso na Amazon, muito provavelmente você vai usar o S3, que é o sistema de arquivo distribuído da Amazon, certo? Bom, eu alimentei aqui esse HDFS. Quando os arquivos vão chegando lá, olha só, o Apache Spark, aqui o meu Structured Streaming, começa a ler as informações do HDFS, porque ele começa a mapear os diretórios do HDFS, do storage, como se fosse um stream de dados. E à medida que os arquivos vão chegando no HDFS, o Spark vai disparando as triggers e fazendo o processamento daqueles arquivos. Então, olha a diferença do que eu tenho agora. Antes eu juntava todo esse bando de arquivo de informação, rodava os processamentos e aí que eu tinha o resultado. Isso levava tempo, era custoso e assim por diante. Agora eu processo pequenas partes da informação à medida que elas vão chegando. E eu consigo um resultado bem melhor disso aqui, do resultado do processamento. Todas as agregações que a gente está fazendo, estou despejando num banco relacional e aí desse banco aqui a gente liga as nossas ferramentas de analytics, dashboard e tal, então eu tenho informação ali rolando em tempo real do que está acontecendo com as transações dos meus produtos nas operadoras. Essa é a arquitetura que a gente está usando lá, tá? Que eu até comentei antes da gente sair, que poderia ser muito bem substituir o HDFS aqui, por exemplo, por uma ferramenta de stream como o Kafka, só que eu tenho que alterar todas as minhas aplicações para terem producers de Kafka para alimentar essa ferramenta. Seria uma outra opção. Tá? Então, essa solução que a gente teve foi, eu uso o próprio disco das máquinas para armazenar, como se fosse um buffer temporário de arquivos, e eu tenho um impacto mínimo de alteração nessas aplicações para gerar essas informações para mim. Bacana. Agora eu vou entrar a parte pesada da brincadeira, que eu vou mostrar código pra caramba, né? O pessoal fala, legal, você está mostrando as caixinhas aí, mas mostra o código aí mesmo, mostra o negócio funcionando, tá? Então vamos lá. Código então, vai ser tudo código em escala, tá, pessoal? Que eu vou mostrar aqui. Antes de chegar no código, amostra de dados, né? Porque o cara fala, pô, mas o que você está processando nesse CSV? Isso aqui, esses parágrafos aqui, são uma linha do CSV, tá? Então é bastante complexo, tem até JSON no meio do CSV aqui, que são informações de transações, aqui no caso todas deram errado porque o usuário não tinha crédito, né? Without credit, que a operadora retornou. Então tem que processar tudo isso daqui. É isso aqui que está chegando lá compactado para o Spark processar, beleza? Então vamos lá. Eu começo estabelecendo uma sessão com o Spark, tá? Então isso daqui é o meu programa chamado de Drive, que eu falei para vocês. O driver, né, desculpa, e aí, primeira coisa que eu faço é estabelecer uma sessão. A sessão, eu estou conversando com o NoMaster do Spark, estabelecendo uma comunicação ali inicial. Bacana, olha só o meu stream reader aqui, ó. Spark, ao invés de .read, eu coloco .read stream, né, igual a gente viu anteriormente. Só que isso aqui é um exemplo, pessoal, da vida real, isso aqui está em produção. Então não é um exemplo didático igual estava lá, que os caras mostram nas demos do Spark, tá? Eu tenho uma série de outras coisas que tem a mais aqui do que lá. Então eu estou falando que eu vou ler um CSV, o CSV não tem header, não tem o header, tá? Então falso. Eu vou ler primeiro os últimos arquivos, número máximo de arquivos que eu vou ler quando disparar o trigger. Em alguns casos a gente precisa setar o char set do que você está processando, senão ele se atrapalha todo, então seta o char set. Esse drop malformed eu falo no final. Eu estou colocando aqui load, passando o meu caminho dentro do HDFS. Olha que o caminho é todo com asterisco, né? Ó. Então não é um diretório só, não é um arquivo só, mas sim um grupo de diretórios que eu estou processando. E eu coloquei aqui em destaque o esquema. Tá? Por quê? Eu tenho que definir qual que é o esquema da informação que eu estou lendo.
Tá? Isso aqui é um passo bastante importante na hora de alimentar esse sistema. Então, a definição do esquema consiste de eu colocar um struct field, eu falo qual que é o nome do campo, o tipo do campo, se ele é nulo ou não. Cara, o que é isso daqui? É um dicionário de dados que você vai passar para o Spark para ensinar o Spark como que vai ler aquele CSV que está entrando ou como que vai ler aquele JSON que está entrando na sua plataforma. Senão ele não vai fazer ideia de que campo é o quê e o tipo do campo. Ele não vai conseguir fazer isso. E eu vou colocar tudo isso aqui dentro de um struct type array porque são vários campos. Tá? Então fica assim, ó, o de produção lá. Esse aqui é o que eu estava mostrando para vocês agora. Cada um dos campos eu estou mostrando o tipo, se ele pode ser nulo ou não. Tá vendo? Eu preciso ter isso para mostrar para o Spark a minha solução, como que eu faço para ler aquele arquivo. E aí, uma vez que eu li aquele arquivo CSV, ele tem como ler o esquema, eu vou fazer um monte de processamento aqui em cima. Tá? Esses nomes desses campos são os nomes que eu defini lá no esquema. Então, eu vou processar data, eu vou gerar um case when para contar número de sucessos, no credit, erro. Eu vou fazer uma série de filtros. Eu estou definindo um watermark aqui, que no meu caso eu defino de 3 horas. Tá? Eu vou fazer um agrupamento por janela a cada 5 minutos e vou agregar tudo isso daqui. Essa aqui é a versão 1. Para quem trabalha com Spark ou Scala um pouco mais, com o tempo isso aqui passa a ser natural de se enxergar. Tá? Aqui eu estou usando a API SQL do Apache Spark. Só que isso aqui é um pouco contraintuitivo, né? Porque eu tenho as agregações aqui embaixo, tá meio esquisito isso daqui. Então, para tentar melhorar um pouco, ao invés de usar a API de SQL, eu vou passar a usar direto o SQL, na versão 2 disso daqui, que é o meu processamento. Minha regra de negócio está toda aqui. Então, na versão 2, o que eu vou fazer? Essa aqui é só para a gente relembrar de onde que vem o Stream Reader. Stream Reader, eu estou lendo o arquivo, tá? Então, eu li o meu arquivo, seto o meu watermark, só que eu vou fazer um create or replace temp view. Uma vez que eu faço isso e dou um nome para isso daqui, ele mapeia o meu stream, o meu fluxo de dados para que eu possa rodar SQL em cima disso daqui. Dessa forma aqui, ó. A versão 2, a mesma coisa que eu mostrei em Scala puro, eu vou mostrar em SQL, tá bom? Então, beleza, eu coloco aqui Spark, é a minha sessão. Então, você registrou na sessão que você criou uma view, tá? Quando eu coloco aqui .SQL, aqui dentro eu posso pegar e digitar o meu SQL. E aí, bum. É um SQL grande? É grande, tá cheio de coisa. Só que é muito mais intuitivo de ler isso daqui. Então, olha só, eu tenho meu window aqui, eu tenho transformação de data, eu tenho aqui o case when para fazer as contagens, somas, tá vendo? Count, ó, filtragem toda com where, o grupo by está aqui embaixo. Gente, os desenvolvedores entendem isso daqui muito melhor. Para quem não trabalha com linguagem funcional, o pessoal de dados, de banco de dados entende isso, o pessoal de engenharia de dados consegue manipular a informação com isso daqui. É bem mais simples usando isso. E você tem suporte a fazer isso no Apache Spark. Aí vai de gosto, você quer usar API SQL ou você vai querer usar o SQL mesmo? Tá? Eu, preferencialmente, eu prefiro isso daqui. Tá? É muito mais fácil de eu dar manutenção depois. E essa aqui é o nome daquela view que eu criei lá fora, tá vendo? Ó? Eu registrei a view, então tá aqui. Legal, eu faço um select from aquele nome lá e pronto, eu posso começar a processar aquele meu influxo de dados que está chegando. Beleza? Ok, né, tem a saída de dados aqui agora. Né? Na saída de dados, que é o meu output, para esse caso aqui eu estou definindo propriedade de conexão com o banco de dados, mas eu tive que implementar aqui um JDBC Sync. Tá? Eu tive que implementar uma interface do Scala e aqui dentro eu tenho implementado abre conexão com o banco, insert e update na tabela. Que eu não vou mostrar aqui porque isso aqui é muito grande, tem campos demais. Tá? Ia ficar enchendo slides de insert e update que não faz sentido. Mas é bastante simples você implementar isso. E aí na minha saída de dados, que é o meu write stream aqui, ó, eu posso selecionar inclusive o que eu quero jogar para o write stream, né? Posso colocar mais ou menos campos, não preciso jogar tudo para lá. Então eu estou falando que o meu stream de saída é do tipo for each, que é aquele que eu implemento o que eu quiser, e eu estou falando que eu estou passando meu JDBC Sync aqui, que eu chamei de JDBC Writer, para dentro. Ou seja, você vai iterar aquilo lá
e começar a chamar, fazer execução para fazer insert e update no banco relacional do resultado, tá? O output mode aqui é o update, ou seja, só as linhas que forem atualizadas é que vão para o banco, tá? E aqui é meu trigger, né? O trigger aqui de 2 minutos, eu setei. Isso aqui vai muito de acordo com a necessidade da sua aplicação, né? No meu caso, os scripts que enviam os arquivos para o HDFS rodam a cada 1 minuto, por exemplo. Então, nesse caso aqui, o tempo aqui precisa ser maior. Então, a cada 2 minutos eu vou pegar esses arquivos e começar a processar, tá? É isso que isso aqui quer dizer. Eu estou setando o checkpoint, tá? Você tem que setar um local onde ele vai gravar as informações em checkpoint para recuperar depois a informação no caso de falha no meio desse processo todo aqui. E aí eu dou um start e o stream vai começar a rodar. E ficar agregando informação e jogando informação para mim no banco. Eu coloquei aqui em modo debug só para a gente ver o que ele está gerando da agregação, né? Então olha só. Eu tenho agregação aqui por dia, eu quebrei aqui uma coluna de hora por dia que a gente precisa processar lá, e aqui a minha janela, ó. Então das 13h20 às 13h25, qual que é a média de tempo de resposta que eu tive, número de sucessos de cobrança, número de no credit, de error e o total de tentativas. Isso aqui é o total de registros que ele processou. Isso aqui é um arquivo de teste, por isso está baixinho assim o número, tá? Mas isso aqui é o que ele vai estar gerando e passando isso para o banco de dados relacional para alimentar os dashboards. Eu fiz assim para a gente poder ver o resultado, tá? Mas na realidade isso aqui não é impresso em lugar algum. Então, você tem que entrar em modo debug e mandar ele jogar no console o resultado para você ver o que ele está fazendo. Legal, resultados obtidos aqui então. Opa! Olha só, o tempo desde que eu fiz a transação até chegar no dashboard passou de 3 a 7 minutos. Tá nessa faixa. Então lembra que eu falei no início. O tempo inicial era de pelo menos 1 hora para a informação chegar aqui, sem processamento de stream. Como a gente está fazendo isso daqui, processando continuamente, eu consegui nessa faixa de tempo aqui, de 3 a 7 minutos, o que resolve para o nosso business, porque ninguém tem a capacidade de tomar uma ação de negócio que venha mudar o curso do negócio em 3 ou 7 minutos. Então tá perfeito para o negócio que a gente está. Beleza, lições aprendidas. Evolução de esquema, né? Vocês lembram que a gente teve que definir o esquema, que é esse aqui, ó. Eu peguei só um trechinho dele aqui, que é o meu dicionário de dados. É muito comum esse tipo de questão, porque eu estou colocando arquivos, alimentando, tem uma estrutura de dados que eu estou alimentando o cluster. Seja um CSV, o JSON, o mesmo objeto dentro do Kafka. O que acontece se você mudar essa estrutura e colocar um monte de campos a mais lá que não tinha antes? A boa notícia é que isso aqui não vai quebrar, pelo menos. Mas também ele não vai ler esses campos para processar alguma coisa para você. Então, o que você vai ter que fazer? Parar a sua aplicação, ir lá no seu esquema, no seu dicionário de dados e atualizar isso daqui e manter isso aqui atualizado. E aí você volta a rodar a aplicação. Tem que fazer isso. Eu não consigo dinamicamente resolver esse problema ainda nesse tipo de solução. Tá? Resiliência no processamento de streams. Quem mexe bastante com arquivo já deve ter visto esse tipo de problema. Arquivo corrompe. Você vai trafegar o negócio pela rede, perde bytes, enfim. Isso é muito frequente ocorrer. E aí a gente começava a olhar que de repente o processo do stream tinha caído, alguma coisa tinha derrubado aquilo. Aí você ia ver, puxa, alguém subiu um arquivo que não era um CSV por engano lá e quebrou tudo. Ou o cara subiu o arquivo certo, mas o arquivo estava corrompido. Então se eu não puser essa cláusula aqui, ó, de ignore corrupt files true, um arquivo que está errado ali, ele vai derrubar o seu processo. E aí vai acabar com a sua resiliência. Tá? A mesma coisa acontece na hora de ler informação se você não passar essa opção aqui de modo. Drop malformed. Por quê? Porque você, mesmo dentro do seu CSV, pode ocorrer casos de quebrar esse CSV, o framework de log truncar alguma linha ali dentro, continuar em outro ponto. E se você não puser isso, ele vai ler a informação, a hora que chegar naquela linha mal formada, ou do seu JSON mal formado, ele vai lançar uma exceção, vai quebrar, o stream vai parar. Então você tem que pôr isso daqui, a drop malformed, porque ele vai chegar naquela linha que está quebrada com um problema, identificar que tem um problema e simplesmente pula essa linha, vai para a próxima e continua o processamento. E aí você não cai. Isso aqui fica rodando por meses sem cair.
Tá? Então isso aqui é o grande pulo do gato para você ter resiliência na hora de ler informação e fazer o processamento disso continuamente. Legal, algumas limitações, né? Eu acho que sempre é bacana a gente conhecer as limitações das ferramentas que a gente usa. Se eu criar vários streams e tentar ficar fazendo join um com o outro, ou agregação, vai funcionar? Não funciona isso ainda. Usar limit, take, nas primeiras N linhas, é impossível fazer, porque não tem começo, meio e fim. É um influxo de dados que está passando, isso a gente tem que ter em mente. Então não dá para executar isso no seu data frame. O mesmo vale para o distinct, né? Eu não tenho um dataset inteiro para fazer o distinct daquela informação para você e pegar só os dados unitários lá, com distinção, então também não dá para fazer. Ordenação funciona muito parcialmente quando você joga o output inteiro para a saída, só em alguns casos. E outer joins também não são suportados corretamente ainda para você trabalhar com isso daqui, fazendo streams e rodando a coisa online, tá certo? Bom, legal, obrigado, era isso que eu tinha para trazer para vocês, em termos da estrutura, de como a gente implementou isso, mostrando realmente código que a gente tem em produção. Tá? Se vocês pegarem e forem estudar isso, vocês vão encontrar muito código de exemplo, mas são exemplozinhos canônicos lá, bem simplificados, que às vezes não tem aplicação prática nenhuma. E aqui eu fiz questão de trazer para vocês um código mais complicado, claro, mas de coisas rodando em produção, realmente usando esse tipo de tecnologia. Tá? Beleza, valeu, gente. Pessoal, a gente tem 2 minutos e meio para pergunta. Ali naquele desenho que tinha as caixinhas, na parte da arquitetura, se do HDFS, ao invés de você mandar para o Spark, você fizesse um próprio uso do MapReduce e do Hadoop, qual que seria a diferença? Que aí, na realidade, você está falando de tirar totalmente o Spark da rodada, da jogada. O Hadoop, até onde eu sei, ele não consegue fazer o processamento contínuo de informação. Você tem que ficar submetendo batches lá e ele vai executando. Aí seria praticamente a mesma coisa que você rodar o Spark em modo batch, só que você está usando outra ferramenta que é o Hadoop. Depende da forma que você vai usar o Hadoop, que é totalmente compatível uma coisa com a outra, mas o Hadoop tende a ser muito mais lento do que o Spark, porque ele fica guardando porções da informação em memória e o Hadoop não faz isso. É isso que acelera pra caramba o processamento do Spark. Tá? Eu não sei se alguém mais alguém daqui teve que programar algum job com Hadoop, e é bem custoso você fazer isso. Você tem que ter um grau de conhecimento bastante grande, e para você desenhar o job, empacotar isso e jogar no cluster para rodar, dá um trabalho bastante grande. Tá? Fazer um SQL como o Spark provê, na minha opinião, é muito mais fácil de você resolver o problema. Mas pode ser com Hadoop. Só não dá para fazer um stream. Naquela hora que você pode escrever o SQL assim, ativo mesmo, ou usar a API, ele tem alguma diferença de performance entre uma abordagem e outra? Excelente pergunta. Tanto em Scala como em Java ou Python, a diferença é zero. Por quê? As instruções caem no plano de execução, ele monta um plano de execução para aquilo, que no fim das contas o plano de execução vai ser igual se você fizer na API ou se você escrever SQL na mão. Tá? Então não tem diferença nenhuma de performance, na verdade. Acho que ele... Só ia complementar, na verdade, em relação ao uso do Hadoop. Na verdade, sim, se você fizer MapReduce na mão, o custo é absurdamente maior e o tempo de desenvolvimento também. Mas existem algumas ferramentas, independente da distribuição qualquer, a Workworks, o mesmo EMR, por exemplo, Hive, que permite uma camada de abstração para você programar SQL em cima de MapReduce. Então, fazendo uma correlação com o Spark SQL, no fim das contas é a mesma coisa em nível de funcionalidade. A grande diferença é como funciona realmente o back-end do MapReduce em relação ao back-end do Spark, que é processamento distribuído em memória, na verdade ele joga tudo em memória para você distribuir, então é infinitamente mais rápido. O MapReduce, na verdade, ele vai pegando pequenos blocos de dados, joga em memória, processa, grava output e assim vai até o fim, os processos de mapping, por fim, reduz, para depois gerar um resultado final. Então, acho que essa seria a diferença. tem o Hive, tem o Pig também, que são outras ferramentas para você trabalhar em cima do Hadoop. Tá? Legal, mais alguma questão aí? Eu não sei se eu perdi alguma parte, mas... Provavelmente, cara, do jeito que foi. No momento, eu lembro ter visto algo sobre falar como esses arquivos eram deletados após ser processados. Eu acho que não é o Spark que faz isso. Gostaria de saber quem fica responsável. O Spark não consegue deletar arquivo.
tá? Não consigo fazer isso. A gente faz o gerenciamento do cluster de HDFS, na verdade, tá? Então a gente tem uma política lá, porque como o que eu preciso aqui é dado em tempo real, então o que passou, que está dias atrás, para mim não interessa mais. Então a gente está mantendo hoje no HDFS 3 dias de dados. O Spark não gerencia isso, eu tenho que ir lá configurar scripts para pegar e ficar removendo isso. Porque senão o cluster realmente vai ficar enorme de HDFS, para gerenciar isso vai ser complicado. Beleza? Pessoal, uma salva de palmas para eles. Valeu.